Como psicóloga clínica, você já trabalhou com alguns dos transtornos de personalidade mais difíceis e tóxicos, como narcisistas, pessoas com transtorno de personalidade borderline ou psicopatas. Você aplica um processo genial de 8 etapas para influenciar rapidamente pessoas com quem é impossível argumentar. Doutora Fleck, para quem já se cansou de ser ignorado ou dominado, poderia explicar essas 8 etapas? Então, as habilidades que eu ensino são específicas para validação, certo? E o que eu uso com minhas clientes são essas 8 habilidades de validação. Então, quando nós, psicólogas, falamos sobre validação, queremos realmente dizer comunicar aceitação, certo? Podem ser sensíveis ao meu julgamento. Talvez elas tenham dito algo, feito algo e estão meio que esperando pela minha reação ou estão antecipando isso, certo? Quando você tira a base disso, certo? Quando isso não tem em que se sustentar, você tem uma pessoa muito mais vulnerável. Ok. E é só isso que estou tentando fazer com a validação. Comunicar, sinalizar de alguma forma que não há ameaça aqui. A arte disso é tentar encontrar o chamado núcleo de verdade na perspectiva da outra pessoa. Ela pode estar frustrada. Pode ser que ela esteja com raiva. Pode ser que ela esteja, na verdade, se julgando. Tudo bem, eu consigo entender a frustração. Eu consigo entender a raiva. Eu não consigo entender. Eu não consigo ver justificativa em alguém descontar isso em mim. Ok, então, o que eu diria nessa situação, talvez, faz total sentido que você esteja com raiva. Não faz sentido descontar isso em mim. Posso fazer uma pequena réplica aqui? Claro. E se alguém virar e disser, mas você é burra, então é claro que você não entende. Você realmente acha que eu sou burra? Bem, sim. Quer dizer, você acabou de dizer que sabe, você realmente não entende. Então acho que você é burra. Você se sente bem me dizendo isso agora? Isso faz você se sentir bem? Bem, não, mas eu só estou te ajudando a perceber. Talvez você nem perceba o quanto é burra. Então, na verdade, eu só estou te ajudando. Eu não acho que isso está ajudando nenhuma de nós. E acho que você sabe disso. Tá bom. Eu sou alguém em quem você pode confiar. Eu quero ser alguém em quem você pode confiar. Mas não consigo ser isso se você falar comigo desse jeito. Não consigo. Certo, e eu não estaria agindo bem com você se fizesse isso. Certo. Você não se sente bem depois disso. Não importa o que você diga, você não se sente bem. Você sabe disso, eu sei disso. Vamos seguir em frente. Você vê essa característica de você estar meio que cortando a enrolação e dizendo, não vamos jogar esse jogo. E eu não vou trazer isso pra mim. O comportamento problemático aqui é o seu, por isso não fico na defensiva. Eu não vou por esse caminho de tipo, qualquer um teria largado ou qualquer um teria feito isso, sabe? Eu não vou seguir por esse caminho porque não é um argumento válido, certo? Eu não tenho conversas profundas sobre se o céu é rosa fluorescente ou não, porque não é. Eu não vou validar esse argumento seguindo por esse caminho, certo? Então você não diria, na verdade, deixa eu te mostrar como é o azul. Esse é o Pantone do azul. Isso mesmo. Gostaria de aprofundar mais nesses 8, se não se importar. Sim, claro, anotei todos que formam o acrônimo ACCEPTED. Gostaria de falar sobre cada um. Ok, perfeito. Então, validação sinaliza atenção plena, compreensão e empatia. Esses são os ingredientes. Quando você mistura tudo isso, a sensação é de se sentir aceito. Certo. Se não tiver todos os ingredientes, usarei o que tenho. Tudo bem? Então, no mínimo, eu posso usar as 2 primeiras habilidades, que são prestar atenção e repetir. Tudo bem. Prestar atenção é simplesmente focar sua atenção. Tudo bem. Historicamente, isso tem sido chamado de escuta ativa, mas não há muita orientação nisso. Tipo, como você pratica a escuta ativa? Para usar essa habilidade, você faz isso em 2 partes. É um jogo. Você literalmente faz esse jogo mentalmente. Você pensa, o que essa pessoa quer dizer e por que isso é importante para ela? Certo! Então, enquanto a pessoa está falando, é nisso que eu estou prestando atenção. Posso fazer perguntas para me ajudar a entender melhor, mas isso me mantém no foco certo. Tudo bem. E também estou usando sinais não verbais, como acenar com a cabeça e coisas assim. Então, há pouco, quando você me deu aquele cenário e veio com aquele comentário, foi algo bem duro, bem ácido. Eu não quero empatizar, entender ou validar isso. Ok. Eu posso ser atenta e não julgadora. Não julgadora. Ok. E então eu fiz algumas perguntas ali. Por que você está dizendo isso? O que você está sentindo? Tudo bem. Posso sinalizar que não estou tentando começar uma briga. Também não estou interessada em me defender.
Não houve muita defensividade no que eu disse, apesar de eu estar envolvida com a outra pessoa nesse assunto. Ok, então prestar atenção é exatamente isso. É apenas ouvir de uma forma específica para entender o que está acontecendo com essa pessoa. E nesse processo, estou tentando encontrar algo mais substancial que eu possa validar. Então, se eles estão conversando com você nessa dinâmica e a conversa começa a esquentar um pouco e você faz essas perguntas, o que isso causa na outra pessoa? Como isso está influenciando eles do jeito que você quer? Eu estou, por mais estranho que pareça, estabelecendo alguns limites. Estou estabelecendo alguns limites. Ok. E o fascinante sobre limites é que, por mais que as pessoas tentem ultrapassá-los, elas também gostam de tê-los. Elas gostam de trabalhar dentro deles. E uma mensagem realmente importante que eu costumo usar nesse tipo de dinâmica mais cáustica é que eu não acredito que isso esteja te fazendo bem. Tá bom. Porque estou sinalizando cuidado com a outra pessoa e cuidado com o relacionamento. Assim não funciona a longo prazo. Já estamos fazendo isso há tanto tempo. Simplesmente nós sabemos onde isso vai acabar. Vamos por outro caminho. E nesse momento, talvez eu também precise impor alguns limites, certo? Tipo, eu não vou validar que eu sou burra. Tudo bem, claramente esse não é o problema aqui. Você diria algo assim: claramente isso não é um problema e claramente não os incomoda. Curiosamente, normalmente não. Então eu realmente preciso entender bem como a pessoa é. Certo? Mas eu fico bem no limite, vou o mais longe que posso, sem ser provocativa. É, isso mesmo. Mas eu não vou simplesmente sentar e aceitar isso. Eu vou interagir com você nesses termos. Certo. Se tentar interagir comigo fora desses termos, não vai funcionar. Sempre receberá uma explosão de extinção do outro. Ok. Leve uma criança à loja de doces. Ela pede doce, você nega e ela insiste, mãe. E você diz, tá bom, toma. Na próxima vez que você vai à loja, dizem: mãe, eu quero doce, você nega. Eles insistem, jogam algo e aumentam a pressão. No fim, você cede e dá o doce. As pessoas aprendem que, ao intensificarem suas ações, aumentam as chances de obter o que desejam. E então, se o que eles estavam fazendo era te calar e agora você está dizendo, não, aqui tem um limite, eles vão vir ainda mais forte na maioria das vezes. Eles vão vir com, e você? E na semana passada? E por aí vai. E é nesse momento que você vai embora. Certo, porque você não valida esse comportamento nem os pensamentos por trás dele. Você não vai ser plateia para isso. É isso que significa manter um limite, certo? É mostrar que ele é real. Se você está nesse tipo de dinâmica com esse tipo de pessoa, você precisa saber disso desde o começo. Que você está disposta a ir embora, mesmo que seja só pela tarde, mesmo que seja só por 1 hora, que você está realmente disposta a dizer, chega. Se você não estiver, não vai funcionar. Mas eu realmente quero enfatizar para as pessoas que, especialmente alguém que está fora de controle, no sentido de ser narcisista. Apesar de parecer estranho, os limites dão certa segurança, mesmo quando tentam ultrapassá-los. Segurança para você ou para eles? Para eles. Então, com certeza, isso traz segurança para você, mas também para eles. É muito estranho. Faço esse trabalho sempre e percebo claramente essa explosão de extinção. Ok, eles saem furiosos. Eu pedi para eles saírem. Você pediu para eles sair. O que disse? Eu te falei qual era o limite e você está ultrapassando esse limite. Então te vejo na próxima terça-feira. E vou te cobrar por essa sessão. Meu Deus, adoro como você é direta. Voltamos já com a doutora Fleck. Mas por um segundo, se você quer construir sua confiança, se você quer fortalecer sua autoestima, estabeleça limites e finalmente se defenda. Então aperte o botão de se inscrever ali embaixo para receber notificações toda vez que sair um episódio novo. Estamos aqui para construir nossa confiança juntas, então aperte o botão de se inscrever agora. De volta ao episódio. Porque não vou esperar que adivinhem, principalmente se estou mudando as regras. Tudo certo. Mesmo sendo a primeira vez trabalhando comigo, ela já está acostumada a esse modo de operação. Ahem. Então, eu estou no Vale do Silício, onde tem muitos caras de tecnologia e gigantes de startups, e todo mundo tem um ego enorme. Frequentemente, as pessoas dizem, essas são só as regras que eu sigo, é só o meu jogo de xadrez. Quando você diz que não joga por essas regras, eles insistem que sim e tentam manipular. É preciso reafirmar, não, eu não jogo. Certo, tem que ser claro. Não, essas são as regras explícitas. Você não pode simplesmente inventá-las.
Isso é tão bom. Meu Deus, isso é tão bom. Ok, então agora, escuta atenta. Isso foi escuta atenta. Então agora vamos para copiar. Repetir o que a outra pessoa diz é fascinante, gente. Eu quero que as pessoas usem isso em todos os seus relacionamentos. Sim, especialmente se forem situações de conflito, repetir o que a outra pessoa diz é muito eficaz. E não sou só eu dizendo isso com base na minha experiência, ok? Então, eu não sei se vocês conhecem o John Gottman. Sim, Jerry Goldman é um amigo meu. Meu Deus. Sou muito fã. Eu amo isso demais. Eles têm uma técnica chamada método Rappaport. Certo. E eu uso isso com casais quando eles estão discutindo. E a única coisa que você faz, eu faria se tivesse um parceiro sentado aqui, eu diria pra você, e vocês estivessem brigando. Eu diria, opa, ok. Anote tudo o que ela está dizendo. Anote tudo palavra por palavra e leia de volta para ela, garantindo que entendeu corretamente. E o parceiro masculino está furioso, mas tudo bem. E então você diz, bem, sabe, você não apareceu ontem à noite e eu estava esperando por você lá. E eles não podem discutir. Eles só escrevem e leem de volta para você, sem acrescentar nada. Apenas suas palavras. Tipo, eu te decepcionei por não aparecer às 6 quando você esperava por mim. É isso? Sim. Certo, agora é a vez dele. Eu senti como se você estivesse exigindo coisas de mim, blá blá blá. Você escreve e você repete. Está certo? Sim. Imediatamente a conversa se acalmou. É fascinante como é eficaz simplesmente repetir as palavras que as pessoas disseram para você, especialmente em situações de conflito. Em um conflito, ninguém ouve o outro. Elas estão preparando a resposta delas, estão elaborando a própria defesa, mas não estão ouvindo. Elas não estão, eu não estou ouvindo quando estou em um conflito. Tipo, a gente só entra no modo de luta ou fuga. Certo. E então, a única maneira de desacelerar isso é forçar isso. Também é uma técnica que você vê em entrevistas com suspeitos de terrorismo. Certo. Essa é uma técnica de criação de vínculo. Você só repete o que a outra pessoa disse. E aí existe toda uma outra área de pesquisa sobre linguagem corporal. Tudo bem. Se você simplesmente copiar a linguagem corporal da outra pessoa, isso aumenta significativamente o quanto ela se sente conectada a você e não ameaçada por você. É algo super interessante. Por exemplo, garçons, se eles simplesmente repetirem o seu pedido, vão receber gorjetas significativamente maiores. Não é algo como 25% pelo que eu ouvi você dizer? Meu Deus, isso é insano. É insano, é mesmo. Isso aumenta a atração no primeiro encontro. Se alguém te espelha, é mais provável que você se sinta atraída por ela. Nós fazemos isso naturalmente quando gostamos de alguém, quando estamos atraídas por essa pessoa ou quando queremos impressioná-la. Tudo bem, bebês fazem isso. Eles imitam as expressões faciais dos pais. Fazer isso ativa os neurônios espelho, fazendo com que você comece a se sentir mais conectada a outra pessoa e ela também se sinta conectada a você. É algo muito básico, mas é muito poderoso. Então, de novo, eu foco nas palavras. Evito falar muito, eu ouvi você dizendo, ou fazer um grande preâmbulo, sabe? Quando conversávamos, repeti estúpido várias vezes porque foi o termo que você usou. Certo. Então, eu estou sinalizando de forma bem sutil que, tipo, eu sei do que estamos falando. Eu estou acompanhando a conversa e não estou acrescentando nada aqui. Eu não estou criando conflito. Tudo bem, eu não estou debatendo. Só estou repetindo o que você disse. Isso é muito, muito poderoso. Eu fico super empolgada com essas coisas. E quando penso no porquê disso, acho que talvez seja por causa da evolução, como nas suas tribos, em que todos se espelham uns nos outros. Saber se alguém é da sua tribo é fundamental. Quais microexpressões você percebe? Isso faz sentido. Essa é a teoria por trás disso. Sim! Você fala sério? Amo pensar sobre evolução e a origem das coisas. Isso me ajuda a entender minhas ações. Sempre reflito. Por que fiz isso? Volto a pensar no motivo. Acho muito legal. É exatamente isso. Isso sinaliza que fazemos parte da mesma tribo. Certo? Agora vamos fechar o ciclo. Isso parece realmente importante, então, se você está lidando com alguém que é, digamos, instável em certas áreas, e as pessoas que você atende estão buscando algum tipo de aceitação. Então, para você, trata-se de mostrar para elas sinais de que são aceitas, mesmo que você não concorde com elas. Sim, então isso é tipo, é um espaço muito sutil, muito cheio de nuances.
Estou procurando algo que eu possa validar. Certo. Algo que seja razoável. Ao validar as emoções de alguém, como raiva ou chateação, reconheço o que sente. Se eu só copiar o que elas fazem, certo? Eu só estou sinalizando algum grau de conexão, mesmo durante um conflito. Porque o fascinante é que nós não tendemos a copiar ou espelhar as pessoas quando nos sentimos ameaçadas. Nós fazemos o oposto. Nós nos fechamos. Isso era adaptativo evolutivamente, pois não deveríamos entrar na tribo errada. Sim, sim, sim. Certo? Isso não nos serve agora. Porque agora, nos nossos relacionamentos, quando mais precisamos nos conectar é quando mais nos sentimos ameaçadas uma pela outra. Certo? Então precisamos meio que inverter isso. E é tão interessante quando você começou com aquele pequeno conflito, sabe? Você é burra. Na hora pensei, imita. É assim mesmo, não fico presa a uma coisa só. Não é porque ela colocou os dedos ali que faço igual. Só dou a mim mesma um pequeno comando. Imita e isso ajuda. Assim entro no ritmo. Uau! Imagino que o oposto também se aplique. Pelo que disse, se alguém se sente ameaçado, você faz o oposto do que ela faz. Se está se sentindo atacada, por exemplo, se afasta. Isso mostra claramente que não está conectada. E para alguém tóxico, como um narcisista, essa pessoa usaria isso intuitivamente como um sinal de que, ok, eu peguei essa pessoa. Exatamente. Com certeza. Certo. Você caiu na minha armadilha. Eu te encurralei e agora você está recuando. Tudo bem. O que estou tentando sinalizar é que vou ficar exatamente onde estou. Essas coisas não vão me fazer recuar. E se você continuar, eu vou embora. Mas estou fazendo isso de forma gentil. Acho que isso não te faz bem. Eu não acho que isso seja construtivo. Tudo bem. O que mais está acontecendo aqui? Estou sinalizando, estou disposta a estar aqui com você se você estiver disposta a deixar essa merda de lado. Se não, vamos embora. Isso é o melhor que posso fazer por você e por nós. Qualquer outra coisa é destrutiva. Meu Deus. Vamos para o próximo. Então temos outro C, que é contextualizar. Então isso é como transmitir atenção plena. É isso que o ato de prestar atenção, que é se fazer essas perguntas e repetir o que a pessoa disse, faz. Só mostra que, olha, eu estou te ouvindo, certo? Eu não julgo e estou presente. Se eu entendo uma parte do que a outra pessoa está dizendo, eu tenho essas outras 3 habilidades que posso usar para transmitir compreensão. Contextualizar me ajuda a entender o comportamento de alguém pela sua história, mesmo que isso não funcione agora. Vou te dar um exemplo. Eu estava trabalhando com um casal uma vez e a parceira veio de uma família onde eles simplesmente resolviam tudo brigando. Sabe, eles brigavam intensamente e amavam intensamente. Comentei fora das câmeras sobre o safari grego. Ela estava. O que ela está vestindo? Meu Deus, isso é incrível. Sim. Sim, meu Deus. É muito engraçado, simplesmente perfeito. Meu Deus! E ele veio de um ambiente onde a escalada era... às vezes acompanhada de violência, mas nem sempre. Então era como uma roleta russa, em que você não sabia se o pai gritando com a mãe ia acabar com a mãe levando um tapa. Certo. E então essa pessoa ela aprendeu a se fechar. Você tem 2 pessoas em conflito. Uma quer aumentar a tensão, a outra se fechar. Certo. As 2 estão muito frustradas com o jeito da outra. Não está funcionando para nenhuma. Em vez de eu, como a mulher nessa situação, dizer: você sempre faz isso. Você simplesmente se desliga. Você se desliga completamente. Sabe, isso é gaslighting. Você está fazendo isso comigo. E apenas perguntar. E então ele se fecha ainda mais. Ela poderia dizer: eu entendo que isso parece ameaçador para você. Certo. Ela pode validar que esse comportamento faz sentido em algum contexto, mesmo que não seja muito eficaz agora. Eu poderia dizer: entendo de onde isso vem. Faz sentido que você se sinta assim. Acho que precisamos conversar sobre isso. Ok, as 2 coisas podem ser verdade. Pode ser válido em parte, mas não totalmente. E muitas vezes comportamentos problemáticos já foram válidos antigamente, inclusive os seus.
Então, se você cresceu em um ambiente familiar onde havia invalidação constante, abuso ou qualquer tipo de violência, se esconder, se diminuir, pode fazer muito sentido, pode ser algo muito adaptativo. Isso já não te serve tão bem no ambiente de trabalho. Isso também não te serve tão bem nos seus relacionamentos adultos. Posso dizer que algumas dessas coisas fazem sentido e precisamos mudar isso. Mas onde está a linha tênue entre isso e virar uma desculpa? Sim, eu adoro essa pergunta porque eu acho... Reconhecer a cadeia de causa e efeito que nos trouxe até aqui não é sinônimo de arrumar desculpas. É dizer, eu entendo como chegamos até aqui, não que isso seja eficaz agora. Tá bom. Curiosamente, eu preciso meio que dizer, eu entendo como chegamos até aqui para conseguir mudar o comportamento agora. Senão, a pessoa acha que você não entende. Você não entende. A seguir. Normalmente isso é uma baita colinha para as pessoas, certo? Você tem 3 coisas que pode validar. E aí, meus queridos? Vamos falar sobre um tema pouco discutido, talvez por vergonha, mas quero dizer que o alto prazer não é motivo de constrangimento. Na real, masturbação não é vergonhoso. Na verdade, é autoconhecimento, é pura confiança. E é aí que entra o Lelo Switch. Isso não é só uma modinha passageira, é luxo, prazer, tecnologia. Pensa só, 2 motores, 10 modos potentes e 16 níveis de intensidade. Assim, você recebe exatamente o que precisa, do jeitinho que você gosta. Uma ponta é vibratória para estimular o clitóris. A outra, texturizada e inserível, possui ranhuras ultramacias que atingem todas as terminações nervosas. Você pode usar uma ponta, trocar ou usar as duas. Você também pode conectá-lo ao app da Lelo para desbloquear modos extras, padrões personalizados e permitir que seu parceiro controle de qualquer lugar do cômodo. Então, se você nunca experimentou nada assim, o Switch é o ideal. Clique no link nas notas do episódio e use o código WOMEN15 para 15% de desconto em todos os produtos, acumulando com outros descontos. Agora, voltamos ao programa. Ok, então vamos dar um exemplo talvez de alguém que praticava muito abuso verbal. E você faz a contextualização, eles dizem, mas minha mãe e meu pai eram assim. Sim, te dá uma razão, mas não é uma desculpa para então abusar verbalmente da sua esposa. Exatamente. Então vamos fingir que você é a pessoa que comete abuso verbal. Ok. Diga, claro, quero dizer, nada além disso foi mostrado para você como exemplo. É isso que era o amor para você, certo? Pela forma como você foi criado, isso era sinônimo de amor ou andava lado a lado com ele? Tá bom. Ali. Aqui, isso é destrutivo e está minando o seu relacionamento e o seu amor por essa pessoa. Então, você precisa reconhecer de onde isso vem para ter motivação de agir melhor com essa pessoa. Acho que não foi bom você crescer assim. Eu não acho que isso parecia seguro ou reconfortante. Acho que isso causa muitas das suas inseguranças atuais. Não acho que você queira perpetuar um ciclo prejudicial, pois ele continuará igual. É isso que os ciclos fazem, se repetem. Então faz sentido você se sentir assim. Eu preciso que você se valide e diga: eu sei de onde isso vem. Eu não sou uma pessoa ruim e eu preciso melhorar. Você não vai conseguir melhorar se estiver convencida de que é apenas uma pessoa ruim. Essa foi uma maneira tão bonita de colocar porque eu não senti que você estava me atacando. Eu me senti muito compreendida. Eu senti que não havia nenhum julgamento vindo de você. Então vi como isso me tocou profundamente. Sim, mas é tão importante, eu acho, essa ideia de que não queremos convencer as pessoas de que elas são más para que mudem, que é normalmente o que tentamos fazer porque o comportamento delas é terrível. É ruim por ser destrutivo. O comportamento delas não é válido nesse sentido, mas faz sentido em algum contínuo de causa e efeito. Não é que ela seja uma pessoa má, é que ela aprendeu a fazer coisas ruins. Muitas mulheres simplesmente têm tanta empatia. Então você está com uma pessoa, está com um cara e vê que ele está ferido, vê o passado dele e seu coração simplesmente sangra por ele. Você pensa, tudo bem, entendo o motivo, por isso o comportamento não muda. Como você pode encorajar alguém que realmente se importa com essa pessoa a não simplesmente aceitar isso? Porque parece que elas estão alimentando e incentivando esse comportamento. Que ótima pergunta.
Eu me lembro quando minha filha teve croup, que é uma tosse horrível, parece até um filhote de foca tossindo, é o pior som. E ela estava com febre, ela tinha uns 2 anos. Fomos ao médico e ela teve que tomar um remédio, era tipo um copão daquele líquido horrível. Tá bom. E eu fiquei tipo, não sei como vou conseguir tomar isso, beber isso. Tipo, o que eu faço? Tentei colocar açúcar. A gente estava assistindo a um programa e eu me senti tão cruel. Sabe, ela não entende porque a mamãe está fazendo ela beber isso. Tá bom. Tipo, tudo o que ela queria era que eu parasse. Quase me senti abusiva, sabe? Como se a obrigasse a beber, mas sabia que era necessário, pois poderia piorar muito, segundo os médicos. Empatia naquele momento não é ceder a ela e dizer, você não precisa beber isso. Tá bom. Isso mesmo, você está certa, querida. Tá tudo bem. Ei, você vai ficar bem. Você não precisa, sabe? Você não precisa cuidar de si mesma. Eu sei que você não quer escovar os dentes. Você não precisa, tá bom? Nós não fazemos isso com nossos filhos porque temos algum senso de responsabilidade por eles. E nós realmente acreditamos no que é melhor para eles. Certo. Você precisa realmente acreditar que se posicionar é o melhor, não só para você, mas também para a pessoa com quem você está. Se eu não achar o remédio essencial, não vou obrigá-la a tomar. Eu simplesmente não vou, certo? Tipo, eu fico pensando, e se a gente só tomasse metade? E sabe, eu realmente fico tentando pensar, tipo, será que tem alguma flexibilidade? E se você se der essa flexibilidade, você vai acabar usando. Então, antes de tudo, você precisa ter convicção. Ok. Segundo, você precisa manter em mente que essa pessoa não vai ficar mais forte se eu pegar leve com ela. Eu realmente acho que a verdadeira compaixão é fazer o que é necessário, não o que é desejado. Acho isso incrível e um ótimo recurso para estimular reflexão, pois frequentemente fico presa nas minhas emoções. Na próxima vez que estiver com alguém tóxico e pensar que essa pessoa teve uma criação difícil, voltar à ideia de que este é o remédio para a criança. Você a forçaria a tomar, sim ou não? Isso é incrível. Muito bom. Agora vamos passar para o número 4, que é o E, a etapa de equiparar. Sim. Equalizar é tão fácil, então, novamente, contextualizar e equalizar transmitem compreensão. Se o comportamento da pessoa não é eficaz agora, como mencionamos em algumas situações, talvez eu precise contextualizar, ampliar a visão e entender sua origem. Equalizar é simples, diga que entende e que sentiria o mesmo no lugar da pessoa. Certo, assim que eu reconheço, eu entendo isso. Isso faz sentido para mim. Posso equalizar e dizer que qualquer um no seu lugar pensaria ou sentiria isso. E você sempre pode equalizar, mesmo que seja algo tão absurdo. Não. Só se você enxergar validade nisso. Só se você conseguir mudar de perspectiva e ver, ok, entendi, eu consigo ver como poderia ser assim. Eu consigo ver que se eu estivesse nessa situação, talvez eu me sentisse assim. Certo. Então deixa eu te dar um exemplo e me diga como fazer isso. Você descobre que seu parceiro está te traindo. Como, pelo amor de Deus, você consegue aplicar essa equiparação? Ou, quero dizer, você consegue... É preciso cuidado ao tentar equilibrar isso. Portanto, esse comportamento não é válido. Normalmente, isso é tipo uma colinha enorme para as pessoas, certo? Você tem 3 coisas que pode validar em qualquer conversa. O comportamento, pensamentos ou emoções de uma pessoa. Infelizmente, a gente gosta muito de focar no que está errado, naquilo que está quebrado. Certo. Nessa situação, quando você está falando sobre infidelidade, o comportamento de infidelidade não é válido e não é eficaz. Para um relacionamento, um comportamento só é válido se for eficaz para objetivos, valores ou relacionamentos de longo prazo. Este não é. As emoções deles podem ser. As emoções deles de se sentirem presos, inseguros, de sentirem X, Y ou Z, isso pode ser válido. Tudo bem. Isso não quer dizer que eu aceite o comportamento deles. Mas eu posso dizer algo como... Você vem dizendo que se sente sozinha nesse relacionamento há muito tempo. E eu consigo ver. Entendo por que você se sente sozinha. Isso foi uma traição e nada justifica isso. Mas eu entendo um pouco de onde isso veio. Se você entende isso. Agora, se a pessoa está realmente só te explorando, sendo manipuladora, sendo abusiva em qualquer dinâmica, eu não vou validar nada disso. Eu vou embora. Eu vou me validar e sair da situação.
Certo. Mas se for um relacionamento verdadeiro, né, em que isso foi um erro genuíno e existe algo ali que eu entendo, só comunico isso se for verdade. Não invento coisas. Se eu realmente consigo ver isso e entendo como aconteceu. Sim. Faz sentido. Sim, tudo bem. Agora vamos passar para o número 5, que é P de propor. Propor é basicamente como ler a mente. E tem um efeito semelhante se você fizer isso bem. Se consigo dizer algo que você ainda não articulou, mas está pensando, sentindo ou querendo fazer, mas não expressou. E eu posso simplesmente intuir isso com base no que você me contou. O efeito, quando eu transmito isso, pode ser tipo, uau, você está lendo minha mente? Teve uma entrevista ótima com Meghan Markle. Não sei por que estou falando da Oprah. Na verdade, eu sei por que estou falando da Oprah. Ela é realmente muito boa nessas habilidades. Ela é ótima apresentadora. Quando comecei o programa, achava que era péssima e me perguntava como iria melhorar. Então decidi, basta ser aprendiz e aprender com os melhores. Meu Deus, então eu assisti ela e Barbara Walters, a Barbara Walters. As perguntas iniciais dela simplesmente ninguém consegue superar. Mas enfim, eu não queria... Meu Deus, eu amo isso. Você é uma ótima psicóloga, pois foi isso que fizemos. Aprendíamos essas habilidades e depois precisávamos encontrar exemplos. E o lugar mais fácil de encontrar exemplos era em apresentadores de programas noturnos ou de talk shows. E a Oprah é muito boa em validar. Ela é especialmente boa em propor. Então eu chamo isso de efeito Oprah. Ok, continue, me dê o exemplo. Então ela estava entrevistando a Meghan Markle e é óbvio que havia muita vergonha em torno do fato de que ela estava passando por tantas dificuldades e mantendo tudo em segredo, certo? E então ela estava sendo detonada nos tabloides e estava contando para a Oprah sobre esse histórico de ser detonada nos tabloides. E a Oprah perguntou, por que você não reagiu? Sabe, você estava sendo tratada horrivelmente. Por que você não disse nada? As pessoas teriam se identificado e se importam com você. E a Meghan simplesmente, você consegue sentir que ela só... Os olhos dela meio que se abaixam e ela diz, eu não sei, eu só fiquei em silêncio. E então a Oprah, sendo a Oprah, diz, você ficou em silêncio ou foi silenciada? E foi como se aquela flecha tivesse acertado em cheio, sabe? Meghan não tinha articulado isso, mas dava para sentir. Havia esse sentimento ali que não estava sendo expresso. E ao acertar em cheio, Oprah conseguiu comunicar algo que talvez nem a própria Meghan tivesse percebido. Quando isso foi dito, pensei, uau, você me conhece melhor que eu mesma. Tem um quê de Jedi. Truque, por isso diz leitura mental. E isso é quando você faz isso muito bem. Certo. Então tem um nível mais baixo, porque você sabe, todo mundo é a Oprah. Quero dizer, se você está dizendo algo como, estou exausta, você deve querer ligar dizendo que está doente hoje. Sabe, você quer remarcar? Isso seria tipo, sabe, um nível baixo. Você me disse que está cansada, então vou fazer essa suposição. Infelizmente, se você errar nessa, pode ser doloroso. Sério? Faz o contrário. É muito bom. Você nem estava ouvindo. Exatamente. Certo. Você está dizendo como me sinto, mas está errado. Tá, ok. Então tem um pouco de arte nisso, mas a beleza desse processo é que se você errar ao propor algo, é só voltar a ouvir e repetir até se sentir mais segura. E de novo, ela faz isso o tempo todo. Ela erra o tempo todo. É fascinante, em situações realmente sérias, conversar com pessoas sobre abuso na infância, abuso sexual, situações realmente graves. E ela erra. Ela segue ouvindo e tenta novamente. Agora, se ela não continuasse ouvindo e tentando de novo, isso anularia todo o primeiro esforço de copiar e prestar atenção? Literalmente, anula tudo completamente. Se você se fecha em resposta à verdade de alguém, sim, elas se sentem julgadas. Ou como se houvesse um abismo tão grande entre nós que não pode ser superado. Você não poderia me entender se é assim que você pensa sobre isso. Certo. Se você se fecha, você fechou a porta. Quase toda pessoa quer ser compreendida. Então, se você recuar um pouco e mostrar que ainda está tentando, isso é muito poderoso. Sabe, é só voltar a jogar aquele jogo, prestar atenção, copiar. Certo, então essa é a parte de ler a mente. Temos o número 6, agir. Essas eram nossas habilidades de atenção plena. Nós falamos sobre, ok, se você entende logicamente e pode dizer, eu faria o mesmo, eu vejo a lógica nisso. Ok, isso é compreensão. Agora estamos falando de empatia. Então, essas três últimas habilidades transmitem atenção plena, compreensão e empatia ao mesmo tempo.
E agir é a primeira dessas habilidades. E faz com que você realmente intervenha de alguma forma para ajudar ou apoiar a outra pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho uma reunião com a professora da minha filha, conversando com meu marido, digo: estou preocupada, não acho que a professora a desafia. Eu acho que ela está sendo crítica, seja qual for o meu problema. Matt, meu marido, diz: faz sentido. No seu lugar, eu me sentiria igual, certo? Ou, claro, pela sua infância, com professores que não te apoiavam. Entendo porque isso é importante pra você, né? Ele vai até esse ponto. É. Se ele diz: vou cancelar o trabalho e ir com você, isso já é outro nível de compreensão, de mostrar que se importa. Tipo, isso é tão importante, eu vou estar lá. Como você faria isso como terapeuta? Então, digamos que você tem um cliente e ele é borderline. Você nunca sabe o que esperar. Ele chega um dia. Você está nessa fase. O que você realmente faz? Sim. Na verdade, eu tive uma situação assim hoje de manhã com uma cliente que precisa ir para uma clínica de reabilitação. E no caminho para lá, ela está dirigindo e eu estou mandando mensagem perguntando: você já chegou? Já deu entrada? Nós estamos trabalhando nisso há semanas. Finalmente conseguiram uma vaga e ela teve um ataque de pânico, encostou o carro no acostamento e quer voltar para casa para usar. Ok. E eu perguntei se ela podia ligar para eles, mas ela disse que não consegue. Ela repetiu: não consigo, vou para casa. Eu poderia intervir e agir nessa situação e dizer: deixa que eu ligo para eles por você. Tudo bem. Você não liga para o julgamento deles. Eu cuido disso, só precisa aparecer. Sou eu intervindo de alguma forma para tomar uma atitude? Tudo bem. É como se eu estivesse saindo do roteiro quase. Agora você pode perceber rapidamente como isso pode se tornar problemático. Essa literalmente seria a minha próxima pergunta. E como somos solucionadoras de problemas por natureza, adoramos resolver problemas, certo? Isso é perigoso. E tenho que dizer, pode ser especialmente perigoso para mulheres, certo? A gente realmente quer logo contratar uma tutora para a criança, sabe? Se ela diz que está com dificuldades em matemática, ou conseguir um terapeuta para o nosso marido se ele diz que está se sentindo deprimido, né? Queremos entrar em ação e cuidar deles, agir por eles. E ao fazer isso, eles podem se sentir atropelados. Ou você pode rapidamente criar uma relação de codependência. Por exemplo, se eu estiver constantemente fazendo isso pelo meu cliente, ele talvez nunca desenvolva as habilidades para fazer isso sozinho. Sim. Certo? Você precisa ser bem intencional e cuidadosa com isso e não pode fazer disso um padrão. Mesmo naquele momento em que você pensou em se oferecer para ligar, quando é a hora certa de fazer essa oferta ou de não fazê-la? Vejo que, se você ligasse para eles, estaria fazendo o trabalho difícil que eles mesmos poderiam aprender ao fazer. Se você não ligasse, talvez eles não fossem, mas agora vão e voltam a usar. Estou avaliando os prós e contras. Qual o custo de eles não irem? Também estou analisando se eu vi alguma melhora aqui. Eu não farei isso se estiverem chapados em casa. Ok, não farei nada. Certo, é. Mas se as coisas estiverem indo na direção certa, eu estou disposta a dar um empurrão. O outro truque que eu tenho na manga para deixar tudo isso explícito é dizer: olha, eu estou preocupada em prejudicar sua capacidade de fazer isso, tirando oportunidades para você desenvolver essas habilidades. Acho que você está com dificuldades agora. Eu acho que se a gente só passar dessa fase, sabe, as coisas vão melhorar. Então, estou disposta a fazer isso agora. É só esse tipo de contrato, né? Onde você disse que há riscos que estou disposta a assumir. Após tudo ser dito, a pessoa se torna mais consciente disso daqui em diante. É quando a gente simplesmente pega o hábito de se meter e tentar salvar tudo. É nesse ponto que complica. No início parece bom, né? Sem problemas, só estou ajudando eles. Mas às vezes acabo ficando ressentida. E vamos supor, nem precisa ser um exemplo tóxico, mas só um relacionamento normal. Você começa a ficar ressentida porque pensa: eles só continuam, tipo, se aproveitando de mim. Na verdade, você que ficou se metendo e querendo agir sempre. Você vê isso o tempo todo. Esse é um exemplo bobo, mas acontece quando as pessoas estão planejando o casamento. Certo. E aí você tem, tipo, a sogra que é super controladora, mas faz isso porque acha que está dando ao filho ou filha o melhor casamento de todos. E aí, sabe, a futura nora ou genro resiste e aí a mãe fica toda ressentida, tipo, né? São só pessoas tomando atitudes e depois ficando irritadas quando isso não é valorizado.
Meu Deus, isso aconteceu com alguém que conheço, por isso estou rindo, porque é verdade, é clichê, mas real. A pessoa fica ressentida. Alguém pediu ajuda? Não, mas é meu filho. Como não ajudar? Certo, mas ninguém pediu, você que está se oferecendo. Sim. E é aí que eu coloco muita responsabilidade na pessoa que está se intrometendo. Ei, Qual era o seu objetivo aqui? Fazer com que eles se sentissem apoiados? Ok, você errou feio. Tente de outra forma. Isso não pareceu apoio para eles, pareceu sufocante. sim, Tudo bem, suas intenções eram boas, só redirecione elas. adoro isso. Ok, suponha que você já agiu. Depois vem a etapa de expressar emoção. O que é isso? Expressar emoção? E essa é outra maneira de transmitir empatia, compreensão e atenção plena. Tudo de uma vez, ok? Então esse é um momento de validação no nível mais profundo. Então, nada demais aqui. Eu só expresso minhas emoções genuínas. Certo. Muitas vezes tem o tom, de novo, de meio que sair do personagem. Então, se eu estou em uma sessão com alguém que está me contando algo devastador, eu choraria. Ok. Uma vez, uma cliente veio até mim e ela tinha acabado de, sabe, ela estava trabalhando nessa campanha e foi eleita para um cargo realmente importante. E foi tão emocionante, eu pulei de alegria, bati palmas e dei um abraço nela. Depois, nós demos as mãos e pulamos juntas de felicidade. Certo, isso não é algo típico de terapia, mas era o que eu sentia no meu coração. Certo, e é como se houvesse algo tão... Como se você sentisse isso, né? Quando alguém sente a sua emoção e está ali com você, tem algo nisso que é tão profundamente validante, eu acho. Então, da parte da pessoa, se ela é sua apoiadora, eu consigo entender completamente por que isso seria tão validante, porque é como se ela estivesse ali com você e vocês estão comemorando juntas. O que você faria em uma dinâmica com sua parceira, sendo algo tóxico há tanto tempo? Ela precisa ganhar, mas isso não te importa, e até te incomoda essa necessidade dela. Como demonstrar emoção sem senti-la? Ou seria melhor apenas pular essa parte? Ótima pergunta. É uma ótima pergunta porque exige introspecção, porque nesse momento a bola está com você. Agora, não quero que você invente emoções que não sente, mas você precisa se perguntar aqui: eu quero estar certa ou quero ser eficaz? Se essa pessoa está indo na direção que eu quero que ela vá, então eu devo, sabe, tentar realmente pensar no que foi necessário para ela chegar lá e no que envolveu isso e ver se isso desperta alguma emoção em mim. Se não despertar, então eu não finjo. Uso apenas minhas habilidades de compreensão ou atenção plena. Mas, tipo, com um cliente ou um adulto ou alguém, se essa pessoa realmente desmoronasse ali, eu meio que deixaria por um tempo, sabe? E eu quase diria algo como: isso é muito difícil. Isso é realmente doloroso. Não é de se admirar que você tenha estado tão estressada. E eu meio que deixei isso sair, quase como se fosse através das lágrimas. Eu era do tipo que logo perguntava: o que você precisa? Tentando preencher esse vazio logo. Mas agora eu uso a frase: não quero invalidar. Eu costumo dizer algo como: eu não quero invalidar seus sentimentos agora. Então só me diga o que você precisa. Ah, que lindo! Lindo. Porque a nossa reação diante de uma emoção intensa geralmente é tentar mudá-la. Por que você está tão certa? E quando tentamos mudar isso, estamos, por definição, não aceitando ou sugerindo que isso é aceitável. E isso é perigoso. Eu gosto disso. Ok, então temos a última, que é a autorrevelação. Sim, sim. Então isso é só compartilhar algo genuíno sobre a sua própria experiência. Eu acho que uma das coisas mais poderosas sobre, tipo, a AINA é simplesmente levantar na frente de uma sala cheia de pessoas e dizer, tipo, eu também estou lutando, sabe? E as pessoas testemunharem as histórias umas das outras desse jeito. Isso reduz a vergonha, reduz a solidão. Saber que eu não sou a única reduz todas essas vulnerabilidades. E por isso estou constantemente procurando maneiras de conectar a minha história, o meu sofrimento, ao de outra pessoa. Eu acho que, pelo menos na minha vida, esse é o propósito do meu sofrimento: reduzir o sofrimento dos outros. E cabe a mim fazer essa conexão. Tá bom. E eu vi em primeira mão o conforto, a segurança, a validação que é transmitida quando eu faço isso. E eu acho que isso é um presente incrível que eu tenho nas mãos, que eu posso escolher dar ou não dar.
Pode me dar um exemplo de quando fez isso com alguém em situação tão extrema, mas ainda assim conseguiu encontrar aquele único ponto? Porque alguém em casa pode estar pensando, como diabos eu posso fazer isso quando a pessoa com quem estou falando é simplesmente um idiota manipulador que fica fazendo gaslighting comigo? Tipo, como diabos eu vou encontrar esse único ponto? Sabe, sinceramente, os maiores pontos de virada nas minhas dinâmicas terapêuticas geralmente foram aqueles em que eu me abri e as pessoas não esperavam por isso. Eu lido com pessoas que talvez estejam ameaçando o suicídio e às vezes fazem isso para manter um relacionamento, certo? Até mesmo um relacionamento comigo. E eu posso compartilhar um pouco sobre isso, sobre o que acontece quando você diz isso. É isso que acontece na minha casa quando recebo essa mensagem sua? É assim que eu me sinto. É assim que eu durmo à noite, certo? Vamos ver como é a minha experiência. Deixe-me compartilhar minha experiência com você. De forma mais direta, se alguém me diz, não tem, eu tenho estado tão deprimida por tanto tempo, eu simplesmente não há esperança. Eu não consigo melhorar, você não entende? E, sinceramente, por que confiariam em mim? Só tenho esses diplomas, apareço na TV. O que sei sobre depressão? Até que eu digo, eu lutei por 10 anos contra a depressão. Eu estava muito doente, tentei de tudo e tudo falhou. E então eu encontrei uma saída. E isso me levou mais de uma década, mas eu sei que existe um outro lado disso tudo que você não consegue ver agora. Certo, eu me coloco no mesmo nível deles e digo, não sou melhor que vocês, estou com vocês. E isso é poderoso, né? Nesses momentos de maior vulnerabilidade, a gente se sente sozinha. E quando alguém chega ao seu nível, você não está sozinha. Você se sente vista. Elas estão olhando para você e dizendo, ei, sabe de uma coisa? Eu me vejo em você. Mesmo nesse momento sombrio, nesse momento em que você se odeia, eu me vejo em você. Isso foi lindo. Entendo porque alguém se conecta emocionalmente sentindo-se finalmente vista, não é alguém num pedestal. Mas e se fosse alguém com quem você realmente não tem essa conexão? Vamos supor, vamos voltar ao assunto da infidelidade. Então você está sentada com alguém que é simplesmente um traidor em série e nem se importa. E eles estão dizendo para você, doutora, eu só dormi com essa mulher e blá blá blá. E eles são simplesmente nojentos e nem usam proteção. Tipo, eu estou tentando levar isso ao pior extremo possível, sabe? E eles engravidam outras mulheres e a esposa nem sabe. O que você faz nessa situação? Certo. Então eu não vou poder revelar que compartilho desse tipo de comportamento porque eu não faço nada disso. O que eu posso dizer é, meu Deus, eu me lembro de uma época na faixa dos 20 e poucos em que era só desastre atrás de desastre atrás de desastre. E eu ia de uma situação para outra sem me importar com ninguém, sem pensar em ninguém. E eu entrava nesses detalhes com eles. Ok, então eu dizia, lembro o quanto sofria por trás de tudo aquilo. E era tão solitário e tão doloroso. Sinto um pouco disso quando você fala talvez não exista ou eu esteja interpretando errado. Mas essa foi a minha experiência, pelo menos. De novo, né? Eu fico tentando encontrar onde está essa conexão, onde está essa conexão. Você não falou em traição, só disse que foi de uma pessoa para outra. Então você estava meio que dando uma resposta parecida, mas na verdade você estava se conectando mais no nível emocional do que só no ato em si. E de novo, mas tipo, eu vou ter meus limites. Tipo, E você tem que mudar. E eu mudei. As pessoas são capazes de mudar, né? Mas, tipo, isso começa agora e você tem que consertar isso comigo. Parte de consertar isso é mudar. O que você vai fazer? Onde está seu grupo de apoio? Mas é isso, é tipo aceitar e mudar, aceitar e mudar. Essa é a receita. meu Deus, isso foi ótimo. Vou resumir rapidamente os 8 passos. Está incrível. Então você precisa prestar atenção, copiar, contextualizar, igualar, supor, agir, expressar emoções e depois revelar. Foi incrível, obrigada por explicar tudo. Eu realmente sinto que isso agora se torna como uma caixa de ferramentas, sabe? De como realmente se envolver com alguém, seja um narcisista ou alguém tóxico de alguma forma. Mas tem um outro lado também que você mencionou nessa entrevista, que é quando você é invalidada e alguém usa a invalidação ou validação como punição e recompensa.
Então, quando você não tem um relacionamento saudável e está com alguém que é mal intencionado e vai usar esses mecanismos, digamos assim, como forma de controle, como você faz para não cair nessa armadilha de alguém usar punição e recompensa? A primeira coisa que eu acho que precisamos é de percepção. Essas coisas podem ser tão presentes, especialmente se for um relacionamento tóxico, que chega a ficar difícil de enxergar mesmo sendo tão óbvio, não é? Então você precisa olhar pra dentro e perceber, tipo, eu estou me julgando quando sinto X, Y ou Z. Ou até mesmo se perguntar, eu me sinto segura pra ser vulnerável com essa pessoa? Eu me sinto segura pra compartilhar uma insegurança com ela? Como eu acho que eles reagiriam? Se a resposta for negativa, se você não sentir que seria acolhida com apoio e amor e que eles te abraçariam, isso é um sinal bem importante de que esse não é um relacionamento seguro. Se não for seguro ser vulnerável, não é um relacionamento seguro. Ok, talvez você possa mudar isso, talvez não. E se você não tiver, a primeira coisa que precisa fazer é validar seu próprio valor e sair disso. Certo, ou pelo menos começar a desenvolver uma prática de autovalidação. Quero dizer, Quase todas as noites estou na minha cama, passando tudo na minha cabeça, pensando tipo, ok, eu senti isso. Essa pessoa reagiu desse jeito, tipo, por que eu senti isso? O que há de válido nisso? Por que reagi assim? Por que errei ali? Não sou uma pessoa ruim. De onde isso veio? Ok. E eu só estou tentando encontrar o que há de válido na minha própria experiência. E realmente, infelizmente, isso acaba sendo meio que um exercício mental, porque o que temos por padrão é a autoinvalidação. Aprendemos que nos invalidar nos mantém na linha, caso contrário, só damos desculpas. E as pesquisas não apoiam essa afirmação. O oposto é verdade. Pessoas que têm mais autocompaixão naturalmente ou desenvolvem a capacidade de se validar têm muito mais chances de corrigir comportamentos problemáticos, de reparar seus relacionamentos. Quando você acredita ser uma pessoa ruim e que não presta, permanece igual. meu Deus, Por que você mudaria? isso é tão verdade? A validação me manteve presa por muito tempo, até em um relacionamento saudável. Recebia muita validação por ser uma ótima esposa grega e dona de casa por 8 anos. Levei isso muito a sério, ser esposa, dona de casa, assim como levo meu negócio e canal no YouTube. Então, dá pra imaginar, eu era ótima organizadora de festas. Meu marido tinha toda a comida que precisava e estava ganhando massa. Eu cozinhava 6 refeições por dia para ele. Meu Deus! Agora é o seguinte, recebia muita validação. Diziam que eu era uma esposa maravilhosa. Meu pai elogiava. Que filha grega incrível. Meu marido também. Amor, você é a esposa mais incrível do mundo. Então eu recebia, era uma validação até saudável da parte deles. Não era algo tóxico. Mas para mim, eu odiava ser dona de casa. Mas eu me apeguei tanto a essa necessidade de validação que fiquei presa, sem contar para o meu marido durante 8 anos, que eu estava infeliz. Então, quando eu penso sobre validação e o quanto isso pode prender as pessoas, isso me prendeu, mesmo eu estando em um relacionamento saudável. Agora, eu penso em um manipulador tóxico, psicopata, narcisista, tipo o pior do pior, o quanto eles vão usar isso como uma das maiores ferramentas de manipulação deles. Vou comentar aqui porque há uma diferença. O que você recebia todos esses anos era elogio. Você é uma boa esposa. Isso está maravilhoso. Eu amo essa comida. Elogio é um julgamento positivo, mas ainda assim é um julgamento. Você está atendendo ou superando as expectativas. Viva! Validação é aceitar você como é, sem importar a aparência ou desempenho. Certo, diz eu não me importo com a comida. Me importo com quem preparou. Deve ter levado o dia todo. Você deve estar exausta. Como consegue fazer isso? Certo, isso é reconhecer o que você está vivendo. Na ausência disso, nosso valor depende de atender ou superar expectativas. E chega um momento em que nem sabemos mais por que estamos fazendo isso. Uau, você acabou de quebrar algo dentro de mim agora. Isso realmente me tocou. Elogio versus validação, ok. Você mencionou que, tendo isso em si, é menos provável cair nessa armadilha. Então, como você começa a construir seu próprio valor e autovalidação para que nunca acabe aceitando isso de um parceiro tóxico? Sim. Quero dizer, elogio é dopamina. É uma pequena dose agradável. É gostoso. Não há nada de errado nisso. Quero validar isso. Tipo, é claro que você busca isso. É gostoso, não é?
E não é tudo. Tá bom. E se você não se sente feliz, se você não se sente satisfeita, se você sente que precisa fazer X, Y ou Z para ser aceita, ou para que as pessoas gostem de você, ou para que você goste de você mesma, é aí que as coisas ficam um pouco problemáticas. Então tudo se resume a focar naqueles momentos em que você se sente decepcionada consigo mesma, ou depois que você fez aquele jantar, organizou a festa e tudo mais. E você está sentada lá no banheiro, parecendo um zumbi, pensando: eu odeio isso, eu deveria estar feliz, mas não estou feliz. O que há de errado comigo? É aí que entra a prática da autovalidação. Ela diz: é claro que você odeia isso. Isso é realmente difícil. Isso não te faz feliz. Você foca em ajudar os outros, não em si mesma. É claro que você está fazendo isso. Você recebeu elogios por isso e isso reforçou esse comportamento. Somos todos animais e respondemos ao reforço, o que molda nosso comportamento. Faz todo sentido. E você pode mudar. Certo. Você não pode mudar se não enxergar tudo isso. Se você não percebe como essas coisas te afetam ou se culpa, achando sou superficial, o que há de errado comigo, não é isso. Não é Hollywood ou outra coisa. É a sociedade. Você é um animal? Elogios fazem bem. Liberam dopamina, você responde a isso, legal. E você vale mais do que isso. E você tem pessoas que vão te aceitar e te amar independentemente disso. E se você não tem, então é hora de seguir em frente. Foi exatamente isso que acabou acontecendo. Então eu estava completamente infeliz. Acabei desabando e simplesmente disse ao meu marido: eu te amo mais do que tudo nessa vida. Você é a melhor pessoa da minha vida, mas eu odeio cozinhar e limpar para você e nunca mais quero fazer isso. Assim que admiti isso, ele disse: amor, como colocaria roupas limpas e comida acima da felicidade da minha esposa? Temos que mudar e você tem que deixar de ser dona de casa. Foi aí que acabamos construindo a Quest, etc e tal. Certo? Bem, então nós estávamos construindo a Quest enquanto eu fazia isso. E foi aí que percebi, porque eu só estava ajudando meu marido como uma boa esposa grega. E enquanto a Quest crescia 57.000% e eu estava lá, enviando uma barrinha do chão da minha sala de estar, e a gente crescia tão rápido, e eu tentando descobrir como fazer os envios, eu pensei: uau, eu amo isso. Nesse sentimento de amar aquilo, senti quase uma validação de que poderia conquistar algo se me dedicasse. Foi então que me virei para meu marido. Falei: sei que estou só ajudando agora, mas quero fazer isso em tempo integral porque odeio cozinhar e limpar. Esse foi o ponto de virada na minha vida, quando deixei de cozinhar e limpar e virei parceira de negócios do meu marido. Agora imagina se o seu marido tivesse tido a reação oposta. Como você pôde? Tipo, você se comprometeu com isso e nós dependemos disso. Tipo, se você não está cuidando dessas coisas, é uma situação difícil de lidar e talvez até de perceber que, ok, isso não me faz bem. Sim, o mais revigorante, olhando agora como adulta, é perceber que na época eu teria ficado arrasada se ele dissesse para eu ficar em casa. Eu pensaria: que idiota, não acredito nisso. Na verdade, ele tem direito de querer o que quer. Eu fiz isso e disse a ele ao casar que queria 4 filhos. Então, quando eu penso que mudei meu discurso, se ele virasse e dissesse: espera um minuto, não, não, não. Sim. Acho que hoje, com mais maturidade, vejo que ele pode dizer isso, assim como posso mudar de ideia e dizer que não quero mais ter filhos. É exatamente isso. Mas também pense na alternativa. Se ele só ama aquela pessoa, aquela versão de você, isso não é você. O que ele ama? O que é esse relacionamento? Né? Verdade mesmo. Tipo, essa é a coisa que a gente teme, eu acho. É tipo: ai, vão desmascarar a gente. Não é que vão te desmascarar. É que você vai perceber que a pessoa não ama você, mas sim a fachada que você criou. E a gente fica tão desesperada em criar essa fachada. Parece tão arriscado se afastar disso e ser de verdade. Muito verdade. Ok, então você disse que vamos supor que você está indo ao banheiro, você faz essa avaliação que acabou de mencionar. Gosto de avaliar de onde vêm os elogios, como isso te prende e se questionar sobre isso. Você está feliz? Então, depois que você avaliou e percebeu que não tem autovalidação e está buscando isso fora, quais são alguns passos que as pessoas podem começar a dar para começar a se validar? Mais uma vez, voltando ao ponto de que, se elas se encontrarem em uma dinâmica com uma pessoa mal intencionada, elas não sentem a necessidade de ficar. Certo. Então eu tenho uma amizade com alguém, uma amizade próxima, e estou pensando: sabe, eu não sei se essa pessoa realmente traz o melhor de mim. Percebo que nesse relacionamento faço coisas que não combinam comigo. Tudo bem, e eu me sinto culpada e me sinto mal, então quando estou deitada na cama à noite, tudo o que eu tenho, o único sentimento que tenho é esse peso, esse desconforto. Então eu paro.
Primeiro, tento identificar o que estou sentindo. É isso. Volto para essa observação atenta. O que está presente aqui? Sabe o que está acontecendo e por que isso é importante? Tento identificar um sentimento e resumir em um adjetivo de emoção. Triste. Culpada. Frustrada, sozinha, seja lá o que for, isolar uma emoção, não um processo de pensamento, porque a gente gosta de dizer, eu sinto que ninguém me entende. E aí isso entra na narrativa, né? E vira tipo uma saga da HBO. E isso foge do seu controle. Não tem como controlar isso. Então eu reduzo para um sentimento. Então, e isso é fundamental. Eu repito essa emoção para mim mesma várias e várias vezes, tipo, ontem à noite foi culpa. Eu estou me sentindo culpada e tento sentir isso o mais intensamente possível, sem alimentar a emoção. Como diabos você faz isso? Não tento pensar no que me faz sentir culpa, apenas sinto como se estivesse aqui. E então eu me concentro em sentir isso o mais intensamente possível, como se estivesse espremendo uma esponja. Apenas sentindo. Sinta isso. Apenas repita. Eu me sinto culpada. Eu me sinto culpada. Eu me sinto culpada. Eu me sinto culpada. E se você fizer isso, e se você não contribuir para a narrativa, você só foca no que está sentindo. Sentimentos são chamados de sentimentos porque podemos senti-los. Se você apenas deixar estar, isso vai diminuir. Mas você precisa ter esse tipo de crescendo. Você tem que realmente intensificar isso. Sabe, deixar aqui. A gente tem tanto medo, tipo de vergonha e desses sentimentos como se eles fossem nos dominar ou algo assim. Tá tudo bem, tá tudo bem. Apenas sinta. Sinta isso com toda a intensidade que puder. Não tente afastar. Não se distraia, nem alimente ou aumente isso. Apenas deixe estar. Porque o que sobe, desce. Agora eu procuro de onde isso está vindo. Ok. Eu procuro qual é a cadeia de causa e efeito que me levou a me sentir culpada. Eu disse isso ou eu fiz aquilo? Isso vai contra meus valores. É triste. Ok. Bem, por que eu fiz essas coisas? O que me levou a isso? Bem, eu estava me sentindo sozinha. Eu estava me sentindo desesperada. Tudo bem. Certo. Estou começando a entender de onde isso veio. Não é que eu seja uma pessoa horrível, certo? Preciso me ater aos fatos. Há uma cadeia de causa e efeito que me trouxe até aqui. Vou rastrear isso. Tudo bem. Penso, eu julgaria alguém por se sentir assim? Eu te julgaria se você dissesse, estou me sentindo culpada e vou te explicar por quê. Não, eu diria, amiga, eu entendo. Tudo bem. Então é meio que isso, né? Eu procuro ter um pouco de compreensão comigo mesma. Eu entendo de onde isso vem. E não é que eu seja uma pessoa ruim. Então eu ajo para me acalmar. Para mim, porque eu geralmente faço isso na cama, eu coloco a mão no coração, a mão na barriga, respirando pelo diafragma. Posso fazer uma meditação da bondade amorosa pensando nos outros. Eu só tento suavizar isso. E então, a última parte, e isso é muito importante, eu tomo alguma atitude. Eu penso, como isso vai me fortalecer? Não vou deixar isso parar na culpa e apodrecer em mim. Qual atitude positiva posso adotar amanhã que não faria, mas agora devo? Pode ser algo simples, como andar mais pelo quarteirão ou ligar para minha mãe. Eu tenho que usar isso como energia, porque energia não é criada nem destruída. E se você não direcionar isso para algum lugar, vai acabar indo para dentro de você e vai apodrecer. Como você garante que vai cumprir aquela caminhada extra ou o que prometeu? Acho que sentir culpa faz você pensar, claro que vou fazer a caminhada. E aí no dia seguinte, com todas as atividades que precisam acontecer, você acaba não fazendo a caminhada e aí sente culpa e agora sua culpa fica ainda maior. Então eu sou uma pessoa super disciplinada. Então eu sei que se eu disser que vou fazer, eu vou recorrer à culpa no dia seguinte. Vou pensar. Lembra daquele momento, sente aquele sentimento. O que você quer fazer? Se você tem dificuldade com isso, não se preocupe. No momento você pode pensar, quem eu deveria perdoar? Quem é a pessoa por quem sinto frieza e tenho questões pendentes? Por que você muda de se sentir culpada para decidir quem perdoar? O que isso causa? Quero dizer, porque, de novo, não existe essa divisão entre eu e o outro. Tudo está conectado. A forma como tratamos os outros é como tratamos a nós mesmas. E a forma como tratamos a nós mesmas é como tratamos os outros. Certo? Então, se eu perdoo alguém, se eu estou aliviando minha negatividade em relação a essa pessoa, existe uma certa positividade nisso. É como se eu tivesse melhorado algo. Isso é tudo que preciso fazer. Eu só preciso pegar essa dor e transformá-la em algo que seja consistente com meus valores, que seja melhor para o mundo. É isso. E pode ser mental. Pode ser física. Só precisa ser.
É isso. Uau! E esse ato que você acabou de fazer, que acabou de nos mostrar, se você fizer isso várias vezes de forma consistente ao longo dos anos e se tratar com gentileza cada vez que fizer isso, você acaba construindo sua própria validação. Meu Deus. Então fui diagnosticada com câncer de mama logo depois que terminei, literalmente uma semana depois de colocar o ponto final na última frase da última página, sabe? Fui diagnosticada. E a quantidade de invalidação que eu experimentei naquele ano teria sido tão atordoante, tão confuso se eu não tivesse essa prática. Eu relatava sintomas ao médico e ele dizia que nunca ouviu falar disso, que não existe. Ou então as pessoas falavam que eu não deveria comer açúcar. Isso alimenta o câncer. Com tantas pessoas opinando, fica difícil saber o que é verdade para você. Certo? Qual é a sua experiência? Todos já contaram a deles. Você não se sente centrada em nada disso com todo esse barulho? Foram tantas experiências nos hospitais como enfermeiras dizendo coisas aleatórias ou impedindo você de se levantar porque está ligada a uma máquina e porque é assim que fazem as coisas aqui e você aceita. Depois percebe que isso não parece certo. E era só uma enxurrada constante de ok, o que é válido aqui? O que é válido aqui? O que é válido aqui? Foi assim que me mantive firme durante essa experiência. Isso se intensifica conforme você pratica? Estou pensando em alguém que está ouvindo tudo o que falamos hoje e quer começar. Sim, isso aumenta? Então é olha, amiga, se você está ouvindo, confia em mim. Eu sei que é difícil, foi muita coisa que a gente acabou de passar. Mas comece hoje e só saiba que o meu filme favorito é Karate Kid, passa cera, tira cera. Então continue praticando, porque pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, mas só o fato de praticar é o que te permite ficar mais forte. É absolutamente verdade. E também te dá uma percepção. Eu não teria percebido tudo isso. É só a cultura em que vivemos. É assim que os médicos falam. Eu simplesmente não teria percebido passo a passo, minuto a minuto, as formas como eu me sentia ignorada, minimizada, vista como uma pessoa doente, não mais como um ser humano. Todas essas coisas teriam simplesmente passado despercebidas por mim, mas atingido diretamente o meu coração. Sabe, eu sentia essas coisas, mas eu não conseguia. Eu não conseguia entender. E com essa prática, porque ela estava ali, eu entendi. Eu percebi isso e não internalizei. Não tem nada de errado comigo. Tive esse sintoma estranho de dissociação após as sessões de quimioterapia. Sentia como se estivesse fora do corpo, o que era muito assustador. Conversei com meus médicos e eles disseram que nunca ouviram falar disso. Era uma sensação assustadora. Eu pensava, não quero fazer quimioterapia por causa dessa experiência. Com os médicos dizendo que nunca tinham ouvido falar disso, fiquei surpreso e pensei, espera um minuto. Que sensação é essa? Não. Isso é real. Essa é a minha verdade. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar alto sobre isso. Se é minha verdade, pode ser de outra pessoa também. Tudo bem. Eu nunca teria notado isso. Mas com essa prática todas as noites, analisando tudo, por que sinto isso em relação ao treino de futebol hoje? Até qual é esse sentimento que eu tenho baseado em como aquela pessoa reagiu ao me ver na loja quando eu tinha perdido meu cabelo? É a mesma coisa. É como o mesmo processo. Sabe, que sentimento é esse? Deixa eu identificar, deixa eu sentir, deixa eu repetir, deixa eu rastrear de onde está vindo, deixa eu entender, deixa eu agir. De novo. Você pode dizer isso mais uma vez? Você falou tão rápido. É muito bom. Que emoção é essa? O que eu estou sentindo? Deixe-me repetir, deixe-me entender. De onde isso está vindo? Qual é a cadeia de causa e efeito? Deixe-me agir. O que eu posso fazer para que isso me torne mais forte? Boom! Lacrou. Vai. Essa é a primeira vez que nos encontramos e eu simplesmente te adoro. Sinto que somos melhores amigas. Mas nós realmente somos. Somos muito parecidas. Eu entendo perfeitamente. Sério, doutora, você é muito Caroline. Onde as pessoas te encontram? Fale do seu livro Validação e Outros Projetos. Sim, meu livro está disponível onde você encontra livros. Há também muito conteúdo extra sobre ele em meu site, drcarolinefleck.com. Estou no Instagram, TikTok e todas as redes sociais, doutora Caroline Fleck. Sim. Gente, confiram o livro e o conteúdo que ela produz. Ela é incrível. Hoje só arranhamos a superfície do que ela aborda.
Mas eu realmente senti que a entrevista e a conversa de hoje foram exatamente o que a gente precisava para aprender a se posicionar se estivermos em uma dinâmica tóxica. Então, gente, por favor, vão segui-la. Se ainda não me segue, clique no botão de se inscrever aí embaixo. Até a próxima, seja a heroína da sua vida. Paz. Uhul! Nossa, isso foi tão bom, foi tão divertido. Se você está pronta para começar a se validar e construir uma confiança inabalável, então você precisa assistir a este vídeo aqui. Eu entrava em um lugar e olhava ao redor, tipo, vamos entrar no jogo. E eu avistava um homem e sabia que podia atraí-lo para fazer o que eu quisesse, porque eu